Você já ouviu falar da Cinderela? Sapatinho de vidro, gata borralheira. Tem vários nomes. Já ouviu falar delas? Com certeza sim, principalmente nas versões da Disney. Aquela linda princesa loira com vestidinho azul, que a 12ª badalada do relógio à meia-noite, toda a magia e todo o encanto dela se transforma em nada. Então ela tem que voltar correndo para sua casa antes que o príncipe e todos percebam que ela não passa de uma pessoa pobre. Pois é. A história que eu vou contar hoje é sobre ela, mas não a nossa versão disneyliana, né, da Disneylândia, né? A versão da Disney, né, do Walt Disney. Não. Eu quero contar uma versão mais antiga, a versão lá de trás. Na verdade, hoje nós faremos a comparação de duas versões. A versão do Charles Perrault e a versão dos irmãos Grimm. E eu tenho certeza que vocês que não conhecem vão ficar bem assim, chocados com a diferença das duas histórias e com o quanto elas mudaram de 1600 até os dias atuais. Então, vamos comigo conhecer um pouquinho da princesa do sapatinho de sangue. Bom, a primeira versão que eu quero contar com vocês é a versão do Charles Perrault. Sim, é ainda o mesmo livro da última história, da Chapeuzinho Vermelho, conta as histórias de outrora. Como eu já disse, esse livro aqui ele é fantástico, porque ele conta as versões daquela época. Então, se você gosta de contos, gosta de ler nada dessas histórias fofinhas e bonitinhas, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Charles Perrault, ele... E essa é a parte mais engraçada, né? Que semana passada eu contei... Semana passada não, no último vídeo sobre esse tema, eu contei a história de Chapeuzinho Vermelho, que ela morre no final. Fim, acaba aí. Uma história macabra, uma história que crianças não escutariam. Já a versão da Cinderela do Charles Perrault é totalmente diferente. Você consegue contar muito bem essa história para crianças. Porque... Até nem eu gosto dessa versão. Olha que eu gosto do Charles Perrault. Mas vamos lá, então a gente vai fazer comparação. Então vamos conhecer um pouquinho primeiro da versão do Charles Perrault. Vamos conhecer os pontos mais importantes da Cinderela dele, que é uma verdadeira Cinderela. Bom, vamos aos tópicos importantes. Hoje eu não vou ler a história porque é uma história um pouquinho mais longa do que a de Chapeuzinho Vermelho. Então, vou passar os tópicos mais importantes e vamos comentando sobre. Então a história ela baseia-se na menina que ela fica órfã de mãe e então o pai casa-se com uma mulher. Assim, tanto o pai quanto a mulher, os dois são ricos. Então a gente já tem que saber uma coisa importante. A Cinderela não é pobre, cara. Então às vezes a gente imagina, uma moça pobre. Não, a Cinderela não é pobre, ela é rica. Ela é uma moça nobre, fazia parte da nobreza. E só que as minhas irmãs, que é a filha da madrasta, elas são mais orgulhosas, mais pomposas, mais, eu não gosto de você. Então elas desprezam a Cinderela. Na verdade, a gente não tem um nome real dela na história, mas é dado o nome de Cinderela por uma das irmãs, a irmã mais nova, que não é tão má quanto a irmã mais velha. E posteriormente a Cinderela acaba ganhando o nome de Gata Borralheira. Para quem não sabe, o termo gata borralheira, o borralho, né, vem da questão de borralho ser aquelas cinzas que ficam nas lareiras. Então, antigamente a gente está falando de uma Europa medieval, ou seja, uma época, um lugar muito frio. Então, esse é um tópico muito importante. Tem que entender que muitas das histórias que a gente tem, muitos dos aspectos, a questão do castelo, a questão do príncipe, da princesa, todas essas coisas, vêm da Europa antiga. Então, por isso que a gente traz muito ainda essas coisas. Porque aqui no Brasil, pouco se tem casas com chaminés, com lareiras, porque aqui não é um lugar que faz muito frio. Então, já na Europa, naquela época, principalmente do século XVI, XVII, é uma coisa muito mais comum. Então lá nas chaminés tinha muito borralho, assim, as cinzas que ficavam ali. E as irmãs deram o nome de gata borralheira, porque era onde a Cinderela a maior parte das vezes dormia, ficava ali largada, que ela era submetida a trabalhos domésticos, assim, mesmo ela sendo tão merecedora de tudo da casa quanto as enteadas. Só que as enteadas tratavam ela muito mal e o pai era um bocó, que não fazia nada. E na versão do Charles Perrault, ela não fazia nada porque ela não queria entristecer o pai, ela não queria preocupar o pai, não queria levar uma má imagem da nova esposa do pai e das enteadas para ele.
Então ela prefere então ficar mais reclusa. Porém, ela mantém-se muito bondosa. Quando acontece o baile, que na verdade é o príncipe que dá esse baile pra conseguir uma mulher pra ele, uma nova princesa pra ele poder se casar. Ela até quer ir para o baile, ela se oferece, ela pergunta pra enteada, pra madrasta e pras minhas irmãs se ela pode ir, só que elas falam que não, porque ela é pobre, porque ela é feia, isso aqui, mas na verdade ela era a mais bonita das irmãs. E ela não vai ao baile. E assim que as irmãs então vão ao baile, e assim, e é legal que ela mesma que arruma as irmãs, penteia o cabelo, faz o vestido, ou seja, ela é uma irmã que apesar de ser maltratada, ela trata muito bem as outras pessoas. É assim, a gente vê uma característica muito bondosa dela, né? E assim que as irmãs vão para o baile, então aparece a fada madrinha com a sua varinha de condão. Uma outra curiosidade. Alguma vez vocês já se perguntaram o que é uma varinha de condão? Eu me perguntei, o que é uma varinha de condão? Na verdade, condão, eu vou ser bem sincero que durante muito tempo achei que condão fosse alguma coisa, algum elemento especial, algum ingrediente especial que tornasse a varinha mágica. Mas não. Na verdade, condão nada mais é do que um poder, uma virtude, um poder sobrenatural que induz alguma coisa positiva ou negativamente para fazer coisas mágicas, né? Então, quando a gente fala que a fada madrinha tem aquela sua varinha de condão, ela tem uma varinha que, através da fada, ela consegue se tornar mágica. Então, toda a bondade, todo o dom, todo o poder sobrenatural da fada que induz a varinha a fazer as coisas mágicas, as coisas sobrenaturais, vamos assim dizer. Então, o condão nada mais é do que isso. É um poder, é um dom, é uma virtude que tem em alguém para fazer algo. Então, isso é condão. Então, às vezes nós temos um pouquinho de condão sobre nós, um poder, um dom, uma virtude sobrenatural. É da hora isso, né? Então, saiba disso. Isso é condão. E e a madrinha aparece então para Cinderela e então transforma os desejos dela em realidade para ela poder ir para o baile. E aqui acontece uma coisa muito bizarra, gente. Acontece uma coisa muito bizarra que eu quero até ler com vocês, porque é muito bizarra para eu só contar. Então assim, quando eu tava lendo isso, na hora que eu cheguei nesse ponto, eu olhei e pensei assim, espera, mas sério? Assim, enfim, chegou o feliz dia. Todas se foram e Cinderela as seguiu com os olhos o máximo de tempo que pôde. Quando não as avistou mais, caiu aos prantos. A sua madrinha, vendo que ela não parava de chorar, perguntou-lhe o que tinha. Eu queria tanto, eu queria tanto. E chorava tão forte que não conseguia terminar. A madrinha, que era fada, disse-lhe: Queria tanto ir ao baile, não? Queria, disse Cinderela, suspirando. Se me prometer que vai comportar-se, disse a madrinha, vou mandá-la ao baile. Levou-a ao seu quarto e disse-lhe, vá ao jardim e traga-me uma abóbora. Cinderela foi logo colher a mais bela que pôde encontrar e a levou à madrinha, sem poder adivinhar como aquela abóbora poderia levar ao baile. A madrinha a abriu, tirou o miolo, ficando só com a casca, que tocou com a varinha de condão e a abóbora, de repente, se transformou numa linda carruagem toda dourada. Em seguida, foi olhar a ratoeira, onde encontrou 6 ratinhos vivos. Então, pediu a Cinderela que levantasse um pouco a grade da ratoeira e em cada ratinho que saía, ela tocava com a varinha e o ratinho logo se transformava num belo cavalo, o que formou uma bonita atrelagem de 6 cavalos com manchas cinzentas da cor dos ratinhos mesclados com branca. Tá, vou parar aqui. Bom, não sei se vocês conseguiram perceber, mas a bizarrice dessa parte foi que a bizarrice dessa parte foi que assim que a madrinha apareceu, ela pede pra Cinderela trazer uma abóbora para o quarto dela. E ela transforma dentro do quarto da Cinderela uma abóbora em uma carruagem. E depois pega 6 ratinhos e transforma em 6 cavalos. Então tem uma abóbora, 6 cavalos dentro de um quarto. Não teria sido mais fácil fazer isso tudo no jardim? Porque como é que ela passou pela porta com aqueles 6 cavalos? Tudo bem que as casas eram grandes, mas acho que não era tão grande assim, né? Então eu olhei e falei, mas gente, eu acho que aqui eles perderam um pouquinho da noção. Não que contos de fadas têm noção, né? Mas enfim. Então, eu achei isso muito bizarro, cara. Mas enfim, seguindo a história.
Cinderela, então, essa parte aqui não tem nada de comum. Ela vai para de incomum, na verdade, né? Ela vai para o baile, é a mais linda, o príncipe dança só com ela na primeira, segunda e terceira noite. Até que na terceira noite ela se empolga demais, quase perde o horário e então ela acaba esquecendo um sapatinho de vidro no baile, onde o príncipe encontra o sapatinho de vidro e vai em procura dela. Na versão do Charles Perrault, não é o príncipe que procura, ele manda as pessoas, ele manda seus servos ir procurar em cada casa, da nobreza até o pessoal mais baixo, até encontrar a dona daquele sapatinho de vidro, que as irmãs nem tinham noção que pertenciam à gata borralheira, Cinderela. E quando chega na casa dela, primeiro as irmãs experimentam o sapatinho. E ela se esforça o máximo que pôde, assim, pro pezinho caber no sapatinho de vidro, que não cabe de jeito nenhum. Se esforça aqui, aperta ali, aperta, não cabe. Até que eles mandam chamar Cinderela e ela experimenta o sapatinho de vidro e cabe como uma luva, maravilhosamente bem. Então o lacaio do príncipe leva a Cinderela até o príncipe. E eles se casam e a Cinderela, como eu disse, ela era muito bondosa. Ela então chama as irmãs, as meias irmãs, para morarem no castelo. E no mesmo dia ela casa as irmãs com grandes senhores do castelo. E fim. Assim, tá vendo que história bonitinha? Não tem nada de... Oh. É, nem parece que o mesmo cara que escreveu a Chapeuzinho Vermelho escreveu a Cinderela, né? Eu fiquei tão triste com essa história. Mas o Charles Perrault, como eu já tinha falado... De novo. Mas o Charles Perrault, como eu já tinha falado, ele dá moralidades para as histórias dele. E da Chapeuzinho... E da... Gente, calma aí. E da Cinderela não é diferente. Então, eis a moralidade da Cinderela de Charles Perrault. É o tesouro do belo o que a mulher apraz, e de admirá-lo nós não nos cansamos, mas ao que boa graça nós chamamos, preço não há e vale ainda muito mais. Foi o que a Cinderela o mostrou à madrinha, sempre a instruindo, bem como a educando. Tanto é que a transformou numa rainha. Com este conto, assim se vai moralizando. Ser bela vale mais que estar bem penteada, para conseguir ter a pessoa adorada e a boa graça, o vero dom das fadas. Dá-nos tudo ou então ficamos sem nada. Outra moralidade. É mesmo uma grande vantagem ter espírito, ter coragem, ter rico berço, ter bom senso e outros semelhantes talentos que o céu nos dá no partimento. Porém, por mais que os recebamos, para o êxito serão coisas mesquinhas, se para que eles valham não tenhamos padrinhos ou então madrinhas. Então, com essa moralidade, Charles Perrault está trazendo que não importa se você é rico, que não é nem a questão da Cinderela ser uma boa mulher, uma boa pessoa, não é nem isso que ele está querendo trazer. Está trazendo algo muito mais profundo que isso, que não importa se você é rico, se você tem dinheiro, se você não souber, se você não tiver alguém que te ensine, alguém que te aponte o caminho, alguém que te instrua nesse caminho, que nesse caso ele traz a madrinha ou o padrinho, não vale de nada. Então você precisa conhecer, você precisa ter alguém que te ensine, que te aponte o caminho certo, alguém que te dê presentes, alguém que te eduque. Porque provavelmente naquela época não era só, não cabia, provavelmente não, né? Naquela época não era somente o pai ou a mãe que ensinava as crianças, sempre tinha outras pessoas que passavam uma boa parte do tempo com elas. Porque os pais estavam ocupados com outras coisas, principalmente no que se trata as meninas, né? Não era tanto os pais, o homem no caso, que cuidava da menina, era mais função das mães, levando em consideração que nós estamos tratando de uma época medieval lá atrás, que na sua grande maioria era uma época machista, onde assim, a mulher ficava dentro de casa cuidando dos serviços domésticos, enquanto o homem ia para fora, para as guerras, para as lutas, fazia trabalhos mais braçais. Então assim, estamos falando muito dessa época, então se você não tem alguém que te ensine, se você não tem alguém que te aponte o caminho certo, como uma madrinha ou um padrinho, então você não vai ter nada, porque o dom das fadas é ensinar, é isso. Então basicamente Charles Perrault traz isso, não é nem a questão da bondade da Cinderela, o fato de ela ter perdoado as irmãs, não é nem isso. Então a gente vê uma história muito mais amena, muito mais, olha só, e aí, você tem alguém que te ensina, você tem alguém que te instrua, que te aponte um caminho certo? Você tem? Tem? Não tem, né? Que pena, então sua riqueza não vale de nada.
É basicamente isso que Charles Perrault está trazendo. Bom, agora vamos conhecer a outra versão, a que eu costumo chamar de Cinderela, a princesa do sapatinho de sangue. A versão dos irmãos Grimm é macabra. Não é uma coisa assim, nossa, que história bonitinha. Não e não. Eles não trazem uma moralidade, mas lendo a história em si, você consegue perceber muitos pontos interessantes. E diferente da do Charles Perrault, a dos irmãos Grimm é um pouquinho mais extensa, mais complexa. Então, nós temos uma princesa, que assim como na do Charles Perrault, ela perde a mãe. Aqui a gente tem uma história que já mostra ela perdendo a mãe, que a mãe estava muito doente, e a mãe chama ela, abençoa e fala para ela continuar sendo uma pessoa bondosa. Ela continua sendo uma pessoa bondosa na versão dos irmãos Grimm. E a gente tem uma coisa muito interessante, que no decorrer de toda essa história, a gente percebe uma Cinderela não tão bondosa e submissa como a do Charles Perrault, mas uma Cinderela mais voltada pro ódio, pra raiva, pra ira. Sabe, gente, sejam sinceros, alguma vez você já ficou com raiva de ser pobre? É diariamente, né? Então, nós temos uma Cinderela desse jeito nos Irmãos Grimm, cansada de ser escravizada, cansada de ser pobre. Tadinha, ela viveu antes da princesa Isabel, né? Mas enfim, ela estava cansada disso. Então, quando um certo dia o pai precisa ir para a cidade, ele pergunta para as filhas se elas querem alguma coisa. As duas enteadas falam que uma quer joias e outra quer roupas. A filha dele mesmo pede um ramo de uma árvore. Tem várias versões, né? Em uma dessas versões, mesmo sendo dos irmãos Grimm, é questão de tradução na maioria das vezes. Ela pede um ramo de oliveira, outra pede um ramo de uma outra árvore. Em qualquer uma das duas versões, o pai traz o ramo dessa árvore, ela planta junto ao túmulo da mãe, essa árvore cresce, e quando essa árvore já está bem grande, aparece uma pomba que pousa ali, e essa pomba se torna a madrinha da Cinderela, que não usa-se o termo dos irmãos Grimm, madrinha. Então aparece essa pomba que realiza os desejos dela. Quando enfim o rei, nessa versão não é o príncipe, é o rei, faz o baile para também casar o filho. Então as meia-irmãs, elas ficam todas felizes. Eu quero, vamos fazer. E também fala para Cinderela fazer o vestido, que também faz de boa vontade. Boa vontade. E ela então pede para a madrasta para ir ao baile. A madrasta olha de cima a baixo. Pega uma vasilha de lentilha e joga no chão junto com as cinzas, que assim como na versão dos irmãos do Charles Perrault, Gata Borralheira também é dado o nome a ela pelo mesmo motivo. E ela fala assim, a madrasta: quando você conseguir pegar todas as lentilhas do chão, você pode ir ao baile, você tem 2 horas para isso. Então ela vai com muita fúria, sabe quando a criança sai batendo no pé, ai que ódio, eu odeio aquela mulher, vou bater. E vai, chega na árvore e fala assim: pomba, 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 eu quero ir ao baile, então me ajude a pegar aquelas lentilhas. Então vai a pomba e chama mais um monte de pássaros, entra na cozinha e elas vão bicando, e pegam todas as lentilhas, colocam no pote e a Cinderela entrega para a madrasta. Olha, eu consegui. A madrasta olha assim, sabe quando você olha, ela conseguiu. E puf, dá um tapa. Joga de novo e fala, você tem 1 hora para isso. E mais uma vez a Cinderela então vá. Olha, gente, a gente já percebe que tem um nível de maldade nesse conto que assim, supera em gênero, número e grau do Charles Perrault, porque enquanto na Chapeuzinho Vermelho a gente tem uma bondade muito grande, aqui a gente tem uma maldade muito grande, principalmente por parte da madrasta. E ela então chama mais uma vez as pombas para poder ajudar. Só que quando elas terminam, as irmãs já tinham ido embora. Então ela vai com mas muita ira, muita fúria até a árvore onde estava a pomba e praticamente exige que a pomba faça alguma coisa. Então, eu quero ir para o baile e me ajuda. Então a pomba traz um vestido, penteia ela, arruma ela toda maravilhosamente. Mais uma vez, não tem um elemento mágico, não tem uma fada madrinha, não tem uma varinha de condão que toca, plim, pom, pom e já era. Não tem. É um vestido, ela se veste e pros 3 dias do baile são 3 vestidos diferentes. E ela vai, chega no baile, o príncipe gosta dela, até aí nenhuma diferença, todo mundo fica encantado, ela volta mais cedo pra não ser pega, pra poder também conseguir fugir do príncipe, nada de a mais nisso. E nos 3 dias, até que no 4º dia, ela perde o sapatinho.
que nos Irmãos Grimm não é um sapatinho de vidro, é um sapatinho de ouro. Olha, aí a gente já tem mais uma outra diferença bem grande. E ela perde o sapatinho e o príncipe, aqui é ele mesmo que vai em procura de todo o reino, saber quem é a dona daquele sapatinho de ouro. E experimenta em todo mundo, experimenta, até chegar na casa da Cinderela, que é onde começa a parte macabra. Enfim, quando o príncipe chega na casa da Cinderela, ele então pede para experimentar nos pés de cada uma delas. Gente, assim, ele não entra na casa, ele fica lá de fora. Então chega na casa da irmã e na casa da madrasta, a madrasta leva a filha, deixa o príncipe lá fora. Peraí, príncipe, experimenta. Aí a filha experimenta, não entra. Aperta, força, não entra. Então o que a mãe sugere? Gente, a mãe que sugere isso, fala assim, minha filha, corta o seu dedão pra entrar, porque não tem problema nenhum. Porque quando você for a princesa, você não vai nem precisar tocar no chão. Corta o dedão, toma aqui a faquinha, toma. Quer que eu te ajude? Irmãos Grimm contavam história pra criança, tá, gente? A versão dos Irmãos Grimm é para criança. Olha que legal essa história pra criança. Isso aqui era pra criança. Cortou o dedão, a menina calçou, imagina mancando assim. Ela vesga de dor. Que dor. Oi, príncipe. O príncipe olha pra ela, olha pro pé, o sapatinho tá ali, olha. O príncipe percebe que não era ela, mas já que o sapatinho coube, então é ela, né? E o príncipe vai. Enquanto o príncipe está indo, ele passa embaixo de uma árvore e então uma pomba avisa. Ô príncipe, dá uma olhadinha no sapatinho dela. Na hora que o príncipe olha o sapato, cheio de sangue. E o príncipe então percebe, opa, não é essa daí. Volta pra casa e fala, não é ela, minha princesa. Olha o sapatinho, nem coube no pé dela. Disfarçou outra filha. Então, mais uma vez, a madrasta pega a outra filha, leva para o quarto, que experimenta o sapatinho e, mais uma vez, não cabe. Então, a madrasta... Gente, pelo amor de Deus, mas que madrasta horrível. E é com a própria filha ainda que tá fazendo isso. E a madrasta, então, fala pra filha... corta o seu calcanhar. Passa a faquinha nele, ó. Porque quando você for rainha, você não vai nem precisar tocar no chão. Eu não sei quem mais... Eu não consigo entender a maldade da mãe falar pra própria filha cortar o calcanhar, ou a filha ser burra o suficiente pra falar, tá bom, mamãe, vou cortar meu calcanhar, não preciso dele mesmo, pra que o meu calcanhar? E cortou o calcanhar. Ai, gente, que dor. E aí, quando ela calça o sapatinho, vai lá toda mancando, vesga de dor. Ai, príncipe, olha eu aqui, tá toda... Aí o príncipe olha, não é, né? Dá a mãozinha, vamos lá. Mais uma vez passa embaixo da árvore e as pombas avisam. Ei, príncipe! Olha o sapatinho, olha. Dá uma olhadinha no sapatinho. Na hora que o príncipe olha, cheio de sangue mais uma vez. Ou seja, não é ela. Então o príncipe volta e fala, não é ela também. Tem mais uma, eu quero experimentar nela também. A Cinderela então vai toda pomposa, andando assim, como se não tivesse nada da vida, assim, ó. Nossa, você quer experimentar em também? Ai, que honra. Olha só meu pezinho. E na hora que ela experimenta, adivinha? Cabe perfeitamente. E a parte mais engraçada é que assim que o primeiro pezinho entra assim, nossa, coube. Ela tira do bolso o outro sapatinho e coloca. Gente, quem anda com sapato no bolso? Quer dizer, um sapato cabe no bolso? Então, coube. Contos de fadas, como amo vocês. E coube o sapatinho no outro bolso da Cinderela. E ela colocou, experimentou, e então eles foram para o baile, foram para o castelo e eles viveram muito felizes. Assim, na hora que estava passando pela árvore, então a pomba disse, parabéns, príncipe, esta é a sua princesa. Foram para o baile. No dia do casamento, adivinha quem aparece lá? Adivinha? Isso, quem disse? As irmãs e a madrasta acertaram. Elas foram para lá. Por quê? Porque, vai que a gente consegue ganhar alguma coisa, né? Éramos irmãs também, né? E quando chega lá, as irmãs, as irmãs não ganham nada. Quer dizer, elas perdem, na verdade. Quando as irmãs chegam lá, que não é uma coisa da Cinderela, várias pombas atacam as irmãs dela, bicando no olho e deixando as duas cegas pelo resto da vida e vivendo em extrema pobreza. Fim.
Vocês percebem a diferença grotesca de Charles Perrault dos irmãos Grimm? Assim, enquanto na Chapeuzinho Vermelho eu tenho o Charles Perrault como cara mau e os irmãos Grimm como cara bondoso, aqui a gente tem totalmente o inverso. Os irmãos Grimm perverso e o Charles Perrault todo bondoso. Então assim, confesso que nessa parte meu cérebro bugou, mas a gente percebe que enquanto em uma estou querendo trazer a moralidade da riqueza, que não importa se você é rico ou pobre, a importância é você tem alguém que te ensine, tem alguém que te instrua. Já nos irmãos Green, cara, a questão é, mano, aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se paga. Por mais que a Cinderela nos Irmãos Green tenha sido movida muito pelo ódio, né? Tu fala pela raiva, assim, ai, não aguento mais ser pobre, não aguento mais ser escrava, eu quero a minha vida, a vida que minha mãe me deu. Ela continuou sendo bondosa, ela continuou ajudando as irmãs, ela continua ali trabalhando, mas ela não perdoa. Então os irmãos Grimm falam, quer saber? Não precisa perdoar não, gente. Perdoar é pros fracos. Já o Charles Perrault fala, não, gente, perdoa, que perdoar é bom, cara, perdoar é bom. Eu posso dizer, cara, perdoar é pros fortes, não é pros fracos, não. Então, se você puder perdoar os seus amiguinhos aí, pessoal que te faz mal, perdoa que faz bem. É importante perdoar, pode perdoar, eu aconselho. Já os irmãos Grimm falando, gente, não perdoa porque essas pessoas que fazem maldade vão pagar em vida. Pode ficar tranquilo, você vai viver feliz. É mais ou menos essa a história que os irmãos Grimm contam. E é talvez por este motivo que a gente não vê essa história ser contada nas escolas, né? Eu contaria essa história para meus alunos. E daria para fazer uma história muito da hora, assim, uma moralidade muito legal. Bom, é isso, gente. Irmãos Grimm e Charles Perrault, a Cinderela deles dois. Eu espero que vocês tenham gostado dessas histórias, dessa comparação muito bizarra, muito discrepante. Estamos falando da mesma história. E só pra vocês entenderem, a gente tá falando de apenas um século de diferença, tá? Nem chega nem a ser um século de diferença a história dos dois. Porque Charles Perrault, se não me engano, ele morreu em 1695 mais ou menos, e os irmãos Grimm nasceram em 1700 e um pouquinho. Então assim, não é muito tempo de diferença dos dois, assim, mas essa pouca diferença já trouxe uma discrepância muito grande. E não só entre eles dois, mas deles dois até hoje. Então até hoje nós temos muita diferença, assim, muita evolução, principalmente no que tange a Disney. Que a Disney, ela muda muitas histórias e ela ameniza demais e traz muito na questão para as crianças. E até falando em Disney, eu fiz também uma releitura, não, né? No meu TCC na faculdade eu falei sobre Frozen e Malévola, que são os meus filmes favoritos da Disney, Frozen e Malévola. Sim, eu amo eles dois. E depois eu explico porque eu amo eles dois, que é a desconstrução da Disney nesses dois filmes. E é muito legal. Então é isso, galera. Ficamos aqui com mais um vídeo sobre contos de fadas, que é o meu tema favorito. Espero que vocês também estejam gostando. Principalmente sobre a comparação de hoje da Cinderela, de Charles Perrault e dos Irmãos Grimm. E deixa aqui embaixo nos comentários quais outros contos que vocês gostariam de escutar, vocês gostariam de conhecer mais, principalmente nas versões antigas, comparações, tudo mais. Deixa aqui. Vou sempre estar trazendo vídeos diferentes para vocês, não somente sobre contos de fadas, podem ficar tranquilo. Tenho muitas ideias sobre trazer alguns comentários, algumas dicas e recomendações, principalmente sobre filmes de terror. Tem um filme de terror muito da hora, assim, muito grotesco também. Então, filmes, séries, desenhos, animes, animações e por aí vai. Então, deixa aqui os seus comentários o que vocês gostariam de ouvir. E não se esqueça também, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho também, caso você já não seja inscrito. E compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que alguns deles vão gostar de escutar sobre isso. Então, é isso, galera. Valeu, até a próxima. Fui!